A persistência dos pais pela salvação e libertação de seus filhos pode mudar a situação em que estão vivendo, se perseverarem no Senhor. Esse é o estudo de número 926 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vinda a mais este estudo e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia ela nos mostra um exemplo de mães que foram perseverantes e romperam barreiras. Vamos ao nosso tema. Uma mãe perseverante que não desistiu de sua filha. O nosso texto base está no livro de Marcos, capítulo 7, verso 25, que diz: de fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo chegou e atirou-se aos seus pés. Nesse estudo, nós vamos ver as atitudes de uma mãe que foi perseverante, que não abriu mão da filha dela. E assim como ela, nós devemos agir, nós devemos batalhar em oração pelos nossos filhos. Colossenses no capítulo 4, verso 2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A Bíblia nos ensina que devemos ser perseverantes como mãe em qualquer situação, mesmo nos momentos mais difíceis, mais frustrantes e mais dolorosos da nossa vida. A filha dessa mulher estava atormentada. Imagina a situação que aquela mãe estava vivendo e o sofrimento dela em ver a filha agindo de forma estranha, e era uma filha pequena, não sei se era filha única, mas era uma mulher que tinha uma filha em uma situação triste. Marcos capítulo 7, verso 25 diz: de fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com espírito imundo chegou e atirou-se aos seus pés. Esta mulher, uma mulher cananeia, ou seja, Ciro-fenícia, ela ouviu falar de Jesus, dos milagres de Jesus, e ela creu. Romanos capítulo 10, verso 17, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Aquela mulher, ela ouviu falar que Jesus fazia milagres, que Jesus libertava, que Jesus curava, e ela creu, e esta mulher agiu, ela ouvindo falar de quem era Jesus, ela foi em busca de Jesus, ela foi buscar a solução para o problema que ela estava enfrentando, ela não desistiu. E o profeta Jeremias fala que o Senhor, ele dá atenção para aquelas pessoas que o buscam. Jeremias no capítulo 29, o verso 12 ao verso 14, olha o que o Senhor nos ensina: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. Jeremias está assegurando, Jeremias está mostrando que quem busca o Senhor o encontra. Esta mulher, esta mãe, ela foi perseverante, ela foi persistente, ela foi até onde Jesus estava, ela clamou, ela suplicou, ela pediu com insistência, rogando e implorando ao Senhor. E Jeremias também nos dá uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo para nós não desistirmos. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim
e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós devemos clamar, implorar, suplicar, nós devemos ser insistentes, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde e o Senhor age a nosso favor. Aquela mulher insistiu, ela suplicou, aquela mulher estava muito aflita. Mateus capítulo 15, verso 22 diz: e eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Imagina a situação que ela estava vivendo. Quantas pessoas desistem dos seus filhos e entram em guerra, em luta, entram em batalha contra a pessoa dos seus filhos, mas a Bíblia ela nos ensina que a nossa batalha ela é espiritual, não é contra a carne, não é contra a sangue. Sabe o que é? Não é contra pessoas, mas é o que age na vida dessas pessoas. E aquela mãe, ela implorou para Jesus ter misericórdia, para Jesus usar de misericórdia para com ela. Marcos capítulo 7, verso 26, a parte final diz assim: e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ela não desistiu, não, ela se rendeu aos pés de Jesus e ela venceu a barreira do silêncio de Jesus, porque ela clamava e ela sabia que Jesus estava ouvindo, mas Jesus nada respondia. Infelizmente, muitas pessoas desistem diante do silêncio do Senhor. Muitas pessoas se esquecem que o tempo do Senhor é perfeito, mas aquela mulher, ela perseverou. Mateus capítulo 15, verso 23, a parte A diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. A Bíblia, ela mostra que nós devemos ser perseverantes, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos entregar ao Senhor, mesmo diante do silêncio do Senhor Jesus. Aquela mulher não desistiu. E sabe quem fez igualmente? O salmista Davi, no Salmo 28, verso 1, diz assim: a ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Davi está nos ensinando que o Senhor pode agir em silêncio, que o Senhor pode ficar em silêncio, mas nós não devemos desistir, nós devemos perseverar. E observe que Davi clamou, Davi mostrou que ele era dependente do Senhor. Ele não foi exigente, não, ele não colocou Deus contra a parede como muitos querem fazer, mas ele foi humilde e ele clamou ao Senhor. Os discípulos de Jesus, vendo aquela situação, a situação daquela mulher implorando, clamando, eles interviram, eles se manifestaram. Os gritos daquela mulher poderiam estar incomodando a eles ou estar movendo eles por misericórdia. Mateus capítulo 15, verso 23, a parte final diz: e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Os discípulos pediram para Jesus despedi-la. Nós podemos ver a ação dos discípulos por duas maneiras, por dois olhares. Uma forma deles se livrarem daquele incômodo, do clamor daquela mulher, e a outra, uma forma deles estarem intercedendo por aquela mulher. Quando Jesus ouviu o que eles pediram, Jesus respondeu a eles. Vamos ver?
Mateus capítulo 15, verso 24. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele estava mostrando para os discípulos que ele veio em cumprimento à promessa de Deus feita aos patriarcas, feita desde Gênesis, desde o capítulo 3, verso 15, a promessa que Deus fez a Abraão, a Davi, a Isaías, a outros profetas. Era primeiro para os judeus e depois sim para os gentios. Aquela mãe, ela rompeu com as barreiras, ela rompeu com o silêncio de Jesus, assim que ela conseguiu chegar até a presença de Jesus, porque lá, humildemente, a Bíblia fala que ela se rendeu aos pés do Senhor. Mateus capítulo 15, verso 25, chegou então a mulher e o adorou de joelhos, olha que interessante, suplicando: Senhor, ajuda-me. Aquela mãe estava desesperada. Quando ela chegou até Jesus, o que ela faz? Ela o adora, ela suplica a ele pedindo ajuda, ela mostra para Jesus que ela cria que somente ele, o Filho do Deus Altíssimo, o Messias esperado por Israel, somente ele poderia mudar aquela história. Mateus no capítulo 15, verso 26 diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Nós podemos entender que a fé daquela mulher estava sendo provada, porque aquela mãe, suplicando por socorro, ouviu uma resposta que poderia entristecê-la, porque ela foi buscar a ajuda. Ela sabia que Jesus era o único que tinha todo o poder para mudar aquela situação, libertando a filha dela. E o que ela ouviu? Ela ouviu Jesus falar que eram os filhos, ou seja, os judeus, que tinham a prioridade. Mas ela, entendendo que por ela ser uma mulher Ciro-fenícia, uma mulher cananeia, uma mulher gentia, e eles eram chamados de cães pelos judeus, ela ouviu Jesus carinhosamente falar cachorrinhos ou cães de estimação, dependendo da versão, e ela mostrou para Jesus que ela cria, que ela tinha fé. Mateus capítulo 15, verso 27, que diz: ela porém replicou: sim, Senhor. Eu fico imaginando ela falando: mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Ela humildemente concordou que realmente os filhos têm prioridade, mas ela não era israelita, ela era cananeia, lembra? E ela dependia da misericórdia do Senhor, e a fé dela fez Jesus ficar admirado. Mateus capítulo 15, verso 28, então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme tu queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Atitude de fé, demonstração de humildade, de paciência, de perseverança, deixou Jesus admirado, e ela recebeu o favor do Senhor. A filha dela foi curada. Glória a Deus. Nós precisamos, assim como essa mãe, que na hora da dificuldade de ver que a filha dela estava endemoniada, ela se rende aos pés de Jesus, ela se atirou aos pés de Jesus, ela reconheceu que dependia dele, ela o adorou, mas todo momento ela mostra que ela não desistiu da filha dela, que ela perseverou
e ela recebeu, ela alcançou o favor do Senhor. Eu vou começar a concluir dizendo para você que nós, como pais, como mães, não devemos desistir de nossos filhos, porque eles não são os nossos verdadeiros inimigos. Efésios no capítulo 6, verso 12, Paulo nos mostra: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa mãe, ela venceu barreiras, essa mãe recebeu a vitória, ela recebeu a bênção, ela recebeu a libertação da filha dela, porque durante o problema que a filha dela estava apresentando, ela não desistiu, ela perseverou, ela buscou socorro no Senhor e ela demonstrou uma fé inabalável. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Não se esqueça, caso você ainda não se inscreveu no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus, que o Senhor realize o desejo do teu coração e Deus te abençoe.